falamos em gestão e análise de informações, um ponto que sempre surge é uma pergunta, né? O quanto que as empresas de fato conseguem fazer a gestão e analisar as informações para realmente tomar boas decisões? Essa é uma pergunta que realmente as empresas hoje têm uma dificuldade em responder. Por que isso? As empresas hoje lidam com uma realidade totalmente diferente de anos atrás, que é o grande volume de dados. E quando você fala em grande volume de dados, você precisa estar estruturado para tratar esses dados. Então, se por um lado é positivo você ter essa disponibilidade de dados, por outro é preocupante, porque as empresas cada vez mais têm que estar se estruturando e saber lidar com esses dados e principalmente transformar esses dados em informações, que sejam úteis e precisas para tomar a decisão. Porque como nós sabemos, tomar uma decisão equivocada pode trazer grandes prejuízos à organização. E esse deveria ser, se a gente pensar, o grande objetivo das empresas, a grande prioridade das empresas. Mas infelizmente essa não é a realidade das empresas. Estudos mostram que 60% das decisões dos gestores ainda estão focadas em resolver problemas e não em preveni-los. E quando a gente analisa o índice de tomada de decisão correta, a gente percebe que 50% das decisões ainda são equivocadas, ou seja, elas são erradas. Então isso traz um problema muito sério hoje para as organizações. Você está usando informações, porém ainda de forma errada. E por que isso acontece? Porque nós temos percebido que existe ainda nas empresas um baixo nível de automatização, baixo nível de previsibilidade, ausência quase que total de controle, e isso logicamente implica em altos custos logísticos. Mas a boa notícia é que existe uma luz aí no final do túnel. Primeiro ponto importante, trabalhar com uma metodologia e padronização de processos. Como nós comentamos, devido ao alto volume de dados, as empresas procuram alguns atalhos. Um dos atalhos mais comuns é automatizar e achar que isso vai resolver todos os problemas. Mas de nada adianta você automatizar sem você primeiro arrumar a casa, né? E arrumar a casa significa o quê? Você estabelecer uma metodologia de análise de dados. Essa metodologia passa por você primeiro entender e definir quais são as informações de fato que são relevantes para o seu negócio. Depois definir a periodicidade de coleta dessas informações, se ela vai ser diário, semanal, mensal, tá? E também o que é mais importante, você definir que decisões vão ser tomadas e que decisões vão ser derivadas das análises de informações realizadas. Segundo ponto importante é você trabalhar com automatização. Só como nós falamos anteriormente, é importante primeiro que você institua o processo para depois automatizá-lo. E a automatização tem um papel fundamental, porque é através dela que você vai ganhar agilidade e também eliminar atividades manuais que roubam o precioso tempo do seu time na análise de informações. Então você tem que cada vez mais trabalhar na automação para que você realmente foque o seu time na análise e não em atividades que não agregam valor. Além disso, manipular um alto volume de dados sem ter sistemas expõe a sua operação a risco, porque você vai estar manipulando um grande volume não só atual, mas histórico, que é de super importância para você tomar as suas decisões. Terceiro ponto importante é você trabalhar com as pessoas. As pessoas são e continuarão a ser o seu bem mais importante. É fundamental então que você tenha essas pessoas capacitadas e engajadas no processo definido. É importante também que elas tenham uma clareza do seu papel e das atividades que devem ser desempenhadas. Com isso, você tem uma rotina do usuário estabelecida e principalmente a gestão dos dados sendo realizados para que você tenha uma maior confiabilidade das informações. É importante também que se estabeleça uma rotina de gestão e que treine essas pessoas constantemente para que o processo não seja perdido e que você também não perca o trabalho que foi desenvolvido. Como nós dissemos então, é importante que seja definida a metodologia de análise de dados, você tenha sistemas que apoiem na manipulação e disponibilização das informações e também pessoas altamente capacitadas. E como boa dica também, é importante que você trabalhe com um parceiro especialista que domine essas três dimensões e ajude a sua empresa a vencer esse grande desafio que é a gestão e análise de informações.